Por que os paraquedistas prendiam suas facas nas botas durante a Segunda Guerra Mundial, popularizando ainda mais a expressão faca na bota. A faca era um equipamento obrigatório para os paraquedistas. Isso porque durante as operações era comum alguma coisa dar errado e muitos caíam em cima de árvores e ficavam pendurados. Nesses casos, a faca era muito importante para o soldado conseguir cortar a linha, descer da árvore e voltar para a missão. Mas então por que prender a faca na bota e não no cinto como todos os outros soldados? Dependendo da missão, os paraquedistas saltavam com quase 60 quilos de equipamentos presos no peito, nas costas e nas laterais das pernas. E como os braços precisavam ficar livres para os saltos, o único espaço que sobrava para a faca era na lateral da bota. E depois do dia D, mesmo sem todos esses equipamentos presos ao corpo, prender a faca na bota acabou virando a marca dos paraquedistas. Tanques infláveis durante a Segunda Guerra Mundial? Que história é essa? Pois é, os aliados realmente construíram tanques, caminhões, artilharia e vários outros equipamentos infláveis por um motivo bem interessante. Como a gente bem sabe, a invasão do dia D ocorreu pela Normandia, mas os aliados tentaram enganar o exército alemão, passando a impressão de que seria em uma área mais afastada. E eles fizeram isso através desses veículos infláveis, de maquetes de aeronaves e também de bases falsas, que vistos de cima pelos aviões, enganavam muito bem o reconhecimento aéreo alemão, que de fato acreditaram que existiam tropas aliadas naquela região e direcionaram soldados e veículos para lá, enfraquecendo a segurança das praias que seriam de fato invadidas. A invasão da Normandia no dia 6 de junho de 1944 foi decisiva para a libertação da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Mas quantos soldados aliados participaram dessa invasão? 5 mil? 10 mil? 20 mil? Por incrível que pareça, o número foi muito maior. Foram mais de 170 mil soldados aliados que participaram dessa invasão, de acordo com a Enciclopédia Britânica. E dentre os vários países que participaram, 54 mil soldados eram dos Estados Unidos, também 54 mil do Reino Unido e 21 mil soldados do Canadá, sem contar os mais de 23 mil paraquedistas que participaram das primeiras fases dessa operação. Além disso, foram utilizadas mais de 6 mil embarcações, 20 mil veículos e 12 mil aeronaves, e por isso é conhecida como a maior operação anfíbia da história. Sabia que os aliados tinham uma unidade militar de cinegrafistas durante a Segunda Guerra Mundial? A década de 1930 é conhecida como a Era de Ouro do cinema norte-americano. E em 1942 o exército contratou vários diretores e cinegrafistas experientes de Hollywood para registrarem em filmes todas as batalhas. Esses rolos de filme eram então transportados para os Estados Unidos e eram transformados em pequenos documentários que eram passados nos cinemas de todo o país, com o intuito de informar a população e passar uma imagem de vitória, aumentando a moral. Mais de 1.400 cinegrafistas participaram do conflito, com 120 feridos e 32 mortos. Vocês não vão acreditar o que um soldado norte-americano precisou fazer para sobreviver ao cerco de Bastogne em 1944. Essa história está documentada no artigo A Guerra no Inverno da revista Yankee de fevereiro de 1945. Nos invernos mais intensos era comum a formação de gelo no interior da câmara dos rifles M1 Garand, o que provocava vários problemas e panes. Isso obviamente poderia ser resolvido com calma de várias formas diferentes. Porém, em dezembro de 1944, uma trincheira aliada foi atacada de surpresa no meio da noite. E quando o soldado Joseph Hampton foi disparar o seu rifle, ele não funcionou, porque tinha gelo no interior da câmara. E sabe o que ele fez para resolver esse problema rapidamente? Pois é, ele abriu o ferrolho e urinou na câmara. Vai dizer que vocês não fariam o mesmo.
5 celebridades que serviram durante a Segunda Guerra Mundial. Número 1. O criador da Marvel, Stan Lee, que fez parte do Corpo de Comunicações do Exército de 1942 até 1945. Número 2. O escritor criador do 007, Ian Fleming, que fez parte do Serviço Secreto Britânico de 1939 até 1945. Número 3. O criador da revista Playboy, Hugh Hefner, que serviu no Exército de 1944 até 1945. Número 4. O ator e ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, que serviu na Força Aérea de 1942 até 1945. E número 5. O ator Charles Bronson, que serviu na Força Aérea de 1943 até 1945, com 25 missões de combate no Pacífico. Mais 5 celebridades que serviram durante a Segunda Guerra Mundial. Número 1. O ator britânico Christopher Lee, que foi oficial na Força Aérea Real e agente da Força Especial SAS de 1940 até 1945. Número 2. A Rainha Elizabeth, que serviu no Exército Britânico de 1944 até 1945. Número 3. O ator Kirk Douglas, que serviu na Marinha de 1941 até 1944. Número 4. O cantor Tony Bennett, que foi soldado de 1944 até 1945 e lutou durante a invasão da Alemanha. E por fim, número 5, o ator Clark Gable, que com quase 40 anos serviu na Força Aérea de 1942 até 1944. A cor verde é sem dúvidas a principal cor dos uniformes norte-americanos durante a Segunda Guerra Mundial, porque além de ajudar na camuflagem, o verde ajudava também a identificar os soldados no campo de batalha. Mas sabia que essa cor também provocou um grande número de baixas? Durante a Batalha das Ardenas em 1944, o sniper alemão conseguia ver os capacetes verdes dos aliados para fora das trincheiras, no meio da imensidão branca da neve, tornando eles alvos fáceis. E para resolver esse problema, os soldados improvisavam capas para os capacetes com qualquer tecido branco que eles encontrassem nas cidades destruídas. Desde lençóis e fronhas até mesmo cortinas de crochê? Pois é, cortinas de crochê. Operação Greif, dezembro de 1944. Com o rápido avanço dos aliados durante a Batalha das Ardenas, uma missão especial de sabotagem foi organizada pela Alemanha, onde 44 soldados do exército alemão que falavam inglês fluente e com uma boa pronúncia se vestiram de aliados e se infiltraram entre os soldados norte-americanos. Esses soldados foram divididos em 3 grupos para missões de sabotagem. O primeiro grupo era um esquadrão de demolição para a destruição de pontes e depósitos de munições. O segundo era um grupo de reconhecimento que informava as movimentações aliadas e trocava placas de lugar, provocando confusão. E o terceiro grupo sabotava as linhas de comunicação, cortando os fios de rádio e repassando ordens falsas. 36 desses 44 infiltrados foram capturados, mas essa operação foi considerada um sucesso. Por que será que durante a Segunda Guerra Mundial os soldados nunca prendiam as queixeiras dos capacetes? Quem já viu as fotos da época e também acompanha as séries e os filmes com certeza já deve ter reparado. Mas além de ser muito mais confortável de utilizar o capacete dessa forma, existe outra explicação bem interessante. Tendo em vista que o capacete M1 pesa quase 2 kg, o soldado tinha medo que numa situação de explosão muito próxima, o capacete fosse jogado para trás e acabasse quebrando o seu pescoço. Já com ele sendo utilizado dessa forma, nesses casos, o capacete seria arrancado rapidamente, preservando o pescoço do soldado. Um dos vídeos mais populares aqui do canal, que já passou de 1 milhão de visualizações, é o vídeo onde eu explico por que os soldados aliados nunca prendiam as queixeiras ou jugulares dos capacetes durante a Segunda Guerra Mundial. Porque o soldado tinha medo que no caso de uma explosão próxima, o seu capacete fosse jogado para trás e acabasse quebrando o seu pescoço. Tendo em vista que o capacete M1 pesa quase 2 kg. Eu então recebi centenas de mensagens de vocês dizendo que
que isso não é verdade e que nem faz sentido, mas essa informação é real e oficial, que está documentada no manual Training Notes from Recent Fighting in Tunisia do Exército dos Estados Unidos de 18 de março de 1943. E apesar da probabilidade ser baixa, esse era um medo real dos soldados, que só passaram a prender os seus capacetes em 1944, após a introdução das fivelas de abertura rápida. Já ouviu falar nos tanques anfíbios da Segunda Guerra Mundial? Em 1942, os aliados desenvolveram um tanque M4 Sherman que funcionava também como barco, capaz de navegar sozinho até as praias e quando chegava lá funcionava como um tanque normal. Isso porque possuíam uma estrutura em lona retrátil em formato de casco, permitindo a flutuação em alto mar. E tudo funcionava muito bem na teoria e também em condições favoráveis. Durante a invasão da Normandia no dia D, a maior invasão anfíbia da história, esses tanques passaram pelo primeiro teste real no campo de batalha, onde foram lançados em alto mar a cerca de 4 quilômetros das praias. Porém, o mar estava agitado e a maioria acabou afundando no meio do caminho. Na praia de Omaha, por exemplo, dos 29 tanques anfíbios que foram lançados ao mar, apenas 2 chegaram até a praia. Por que será que alguns capacetes M1 tinham essa rede? Quem acompanha os filmes e séries com certeza já deve ter se perguntado. Essas redes tinham duas funções muito importantes relacionadas à camuflagem. A primeira era para quebrar o formato arredondado do capacete no meio da vegetação, reduzindo também o brilho quando molhado. E a segunda função era para permitir que o soldado pudesse também inserir nessa rede algumas folhas e pequenos galhos de acordo com a região e também com a vegetação, ajudando ainda mais com a camuflagem, o que era muito comum entre os snipers e principalmente entre os paraquedistas. Se vocês já assistiram a série Band of Brothers, eu tenho certeza que vocês lembram da cena onde aparece um paraquedista utilizando um pequeno objeto que quando ele aperta emite um som de... Esses pequenos instrumentos eram chamados de clickers ou grilos e foram utilizados pelos paraquedistas durante o dia D em 6 de junho de 1944 como forma de identificação sonora da presença de um soldado aliado, tendo em vista que os paraquedistas acabaram caindo no meio do mato e se espalhando atrás das linhas inimigas. E por incrível que pareça, esse instrumento militar foi uma adaptação de um brinquedo que era muito popular na Inglaterra nos anos 40. E a sua aplicação era bastante simples. Quando um soldado percebia uma movimentação estranha no meio do mato, ele emitia um... Se essa movimentação próxima era de um soldado amigo, quando ele ouvia o clique, ele respondia com 2... Já se perguntou qual foi o último soldado que perdeu a vida em combate durante a Segunda Guerra Mundial? Com a Alemanha já derrotada, o Japão anunciou a sua rendição no dia 15 de agosto de 1945. 3 dias depois, no dia 18 de agosto, um avião B-32 estava sobrevoando Tóquio em uma missão de reconhecimento e obtenção de fotos aéreas da região após o fim do conflito. Em uma das câmeras estava o fotógrafo do Exército Tony Marchione, de 19 anos, mas logo no início dessa missão o avião começou a ser atacado tanto pelo solo quanto por aviões japoneses, que desrespeitaram a ordem de cessar fogo porque não aceitavam a derrota. Um dos disparos de canhão acabou atingindo o jovem soldado no peito, que não resistiu. E assim, Tony Marchione foi o último soldado que perdeu a vida em combate durante a Segunda Guerra Mundial.